E nesse vídeo aqui eu vou falar para você os 4 principais materiais que são feitos as armações de grau. E vou falar também as 2 maiores vantagens e as 2 piores desvantagens de cada material. Então, se você trabalha com óculos, esse vídeo aqui é imprescindível. Independente se você é iniciante no ramo ou se você é mais antigo, eu tenho certeza que você vai pegar alguma informação aqui para ajudar nas vendas ou então para te acrescentar conhecimento. Então assiste esse vídeo até o final e se você é usuário de óculos, assiste também até o final se você quer saber mais sobre o material que é feito as armações de grau, beleza? Então vamos lá e assiste até o final. E o primeiro material que eu vou falar para vocês aqui é um dos materiais mais vendidos no mercado, que é o material metal. Inclusive essa minha armação aqui, a frente dela é feita em metal. E uma das maiores vantagens do material metal é o preço baixo. Hoje, na minha opinião, a armação feita em metal é o tipo de armação que mais é vendida no mercado, por conta dessa vantagem que é o preço baixo. O preço baixo desse material é por conta que a matéria-prima que é feita ao metal é uma matéria-prima mais simples e ele não necessita de tanta tecnologia para fazer essas armações. Então, por isso o preço baixo e por isso uma das maiores vantagens desse tipo de armação é o preço. E a segunda vantagem das armações feitas no material metal é a leveza. Na maioria dos casos, as armações feitas em metal são armações mais fininhas. Então, isso traz uma maior leveza para a armação. Isso com certeza é uma vantagem que eu já vi vários clientes falando, porque às vezes a pessoa ela tem o dorso do nariz mais sensível, ela não gosta de usar um óculos muito grosso, ela não gosta de usar um óculos muito pesado e ela acaba optando pelo metal porque é uma armação leve e é uma armação com preço baixo, como eu falei para vocês. E agora vamos para as desvantagens do metal. Tudo tem dois lados, né, gente? Tem as vantagens e tem as desvantagens. Mas antes de falar para vocês aqui as desvantagens do metal, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você é do ramo ou não, se inscreva nesse canal aqui, que eu vou postar muito conteúdo legal, muito conteúdo técnico. E eu também tenho um segundo canal, que na verdade é o meu canal principal, que é Esdras Óculos. Quando você olhar aqui embaixo tem a bolinha que fica a logo do canal, logo embaixo também vai ter a bolinha do meu outro canal, se você quiser se inscrever nele também, eu posto muito vídeo legal relacionado a óculos lá, então se inscreve e dá o like nesse vídeo. Chegar no final do vídeo, se eu te acrescentar alguma coisa, se você vê que eu te acrescentei alguma informação legal, clica aí no botão de joinha, não paga nada, é de graça e ajuda muito o meu trabalho. Primeira desvantagem das armações feitas no material metal é a baixa resistência a impactos. Esse tipo de armação, geralmente, como eu falei para vocês, são armações mais finas. E o metal é um material que ele não tem tanta resistência a impacto, então ele pode quebrar com mais facilidade. Não é que ele vai quebrar super fácil, né? Não é que qualquer coisa vai quebrar uma armação em metal, mas comparado a outros materiais, ele tem menos resistência a impacto. Então, você quando compra armação em metal, você tem que ter ciência disso, tem que ter mais cuidado nessa questão. E outra coisa, apesar dele ter essa baixa resistência a impacto, a quebras, ele tem um conserto mais em conta, um conserto fácil, né? Então, tem os seus prós e seus contras, né? Se a pessoa, infelizmente, ele aconteceu um acidente, quebrar, ele vai conseguir consertar aquela armação ali em alguns cantos pagando quase nada, pagando uma mixaria, se for um caso de uma solda, né? Então, a armação em metal, ela tem essa desvantagem, mas também em questão de conserto é uma armação mais fácil de consertar e mais em conta, comparado a outras armações, porque tem armações aí que o conserto é bem mais caro e muito mais difícil de achar pessoas que façam o conserto. Mas vamos lá para a segunda desvantagem das armações feitas em metal, que é a pouca aderência. E quando eu falo aderência, eu estou falando em aderir à tinta, porque o material metal, se você não tiver tanto cuidado ali com a limpeza, com a preservação da sua armação, sim, pode largar a tinta, pode oxidar, então é um material que ele não adere tanto à tinta, mas eu quero fazer uma ressalva aqui quanto a essa desvantagem, tá, gente? Depende muito da tinta que vai ser aplicada no metal. Por exemplo, só dando um exemplo, eu não estou fazendo propaganda de grife nenhum, tá? Uma armação da Ana Hickman e uma armação de uma grife mais simples, bem mais simples. Geralmente, a armação da Ana Hickman, ela vai, mesmo sendo em metal, receber uma tinta melhor, um procedimento melhor. E uma armação mais simples vai ser
uma tinta mais simples, com um procedimento mais simples, então vai ter menos aderência e essa vai ter bem mais aderência. Por exemplo, essa minha armação aqui, ela tem uma tinta aqui, que ela é uma tinta azul, só que aqui é uma armação de grife, né? Digamos assim, é uma armação da Tommy, então é uma armação com uma qualidade maior. Então aqui eu tenho ela já há 2 anos e não largou nada ainda, mas também tem muito a ver com o cuidado. Se você tiver cuidado com a armação em metal, se você lavar, se você não deixar cair, não dar pancada na armação, ela vai durar bastante tempo aí com a cor intacta. E agora nós vamos falar das armações feitas no material TR90. E eu vou botar aqui a minha armação feita em TR90 e vou falar para vocês que a primeira e uma das maiores desvantagens das armações feitas em TR90 é o conforto. Esse tipo de armação aqui, feito em TR90, é um tipo de armação muito leve. Então, com certeza, quem vai usar esse tipo de armação aqui para um uso prolongado, por exemplo, no dia a dia, vai ter mais conforto, porque é uma armação que ela não vai pesar tanto no rosto, ela não vai machucar o seu nariz. Então, o TR90, por ser feito no material que ele é bem leve, ele vai trazer esse conforto maior. Inclusive também em óculos de sol, porque tem muita gente que pratica algum tipo de esporte que é digamos assim, um esporte mais demorado, um ciclismo, que a pessoa passa 1, 2, 3 horas pedalando ali. Se ela tiver com óculos de sol em TR90, ela mal vai sentir o peso do óculos, porque realmente é um material bem leve e indicado até para pessoas com mais idade, para não machucar o nariz, que geralmente uma pessoa mais idosa, ela tem a pele mais fina, então vai ser mais confortável também para esse tipo de pessoa, para esse tipo de cliente. Então, com certeza, o TR90, uma das maiores vantagens é o conforto. E a segunda maior vantagem das armações feitas em TR90 é a resistência a quebras. Esse tipo de material geralmente é um material mais flexível, são armações mais flexíveis e essa flexibilidade ela vai dar uma resistência maior à quebra se comparado aí a outros materiais, por exemplo, quanto o metal. O metal ele não tem essa flexibilidade, então ele tem essa baixa resistência à quebra, já o TR90 não. É um material bem flexível e eu também indico para pessoas que vão, por exemplo, praticar algum tipo de esporte, um futebol, e tá com a armação ali no rosto, um TR90 é um material bem resistente à quebra, né, que vai te dar uma proteção ali para caso você leve uma bolada no rosto, Deus o livre, alguma coisa aconteça assim. Então, com certeza o TR90 é excelente e também é indicado para crianças, né? Crianças que a gente sabe que são abençoadas, que não para, que pega o óculos, joga em qualquer canto. Uma armação em TR90 é uma armação bem resistente, vai ajudar muito na questão da durabilidade do óculos da criança ou do adulto, né? Então, invista no óculos TR90 que essa resistência à quebra vai te ajudar bastante. E eu quero falar para você que trabalha com óculos que eu fiz, se não for o vídeo mais importante, é um dos mais importantes que eu já fiz para pessoas que vendem óculos. E nesse vídeo eu revelo os 4 maiores erros que você comete na hora do seu atendimento quando você está vendendo óculos de grau para o seu cliente. E esses erros acabam com a venda, destroem a venda. Eu consegui mapear aí durante esses 17 anos que eu trabalho com óculos quais são esses 4 erros que eu já cometi e que eu já vi vários colegas que vendem óculos cometer também e perder várias vendas. Se você trabalha com óculos, assiste esse vídeo, é importantíssimo. Eu acho que, na minha opinião, é o vídeo mais importante que eu já fiz para quem trabalha com óculos. Eu vou deixar o link dele aqui no primeiro comentário. Acessa lá, é só clicar no link. Você não vai pagar nada para assistir esse vídeo. Vai lá, acessa, que provavelmente você está cometendo algum desses erros ou até todos eles e está te prejudicando nas suas vendas. Quando terminar esse vídeo aqui, vai lá e acessa que eu tenho certeza que vai te ajudar. Vamos falar agora das desvantagens do material TR90. Primeira desvantagem, eu já vi alguns clientes reclamando demais dessa desvantagem e alguns colegas aí de profissão até discordam dessa desvantagem, mas pela experiência que eu tenho trabalhando com esse tipo de material e até usando, né, como vocês podem ver aqui, eu uso um óculos em TR90, eu sei que isso é uma desvantagem péssima, que é o pouco ajuste. Ah, Esdras, como assim pouco ajuste? Deixa eu explicar para vocês. Devido a esse material aqui, ele ser um material muito flexível, ele não dá para a gente fazer um ajuste muito específico ali para o rosto do cliente. Por exemplo,
se o cliente ele pega uma armação em TR90 e você precisa fazer ali um ajuste muito grande para aquela armação ficar perfeita no rosto do cliente. Se for em TR90, provavelmente o cliente ele vai se frustrar no futuro, porque o ajuste pode até dar certo ali na hora, mas a armação ela acaba voltando para o formato original. Então, essa é uma desvantagem. E o que é que eu falo para os clientes? Quando for comprar uma armação em TR90, compre uma armação que já seja ali com um ajuste bem legal no rosto, que você coloque ali sem precisar esquentar, sem precisar fazer ajuste, coloca no rosto, já está bem legal ali, precisa só apertar aqui na orelha, fazer algum ajuste mínimo, essa armação vai dar certo para você. Se precisar fazer um ajuste muito grande, eu não aconselho, porque o TR90, por ter essa flexibilidade, muitas vezes ele acaba voltando e perdendo aquele ajuste que você fez. E outra coisa, tem armações em TR90 que tem a agulha por dentro da haste. É difícil, mas tem. Essa minha aqui, eu consegui fazer o ajuste nela porque essa haste aqui é em metal. Então eu consegui fazer o ajuste aqui na orelha, mas se eu precisasse fazer um ajuste aqui no centro da armação seria difícil, porque como eu falei para vocês, esse ajuste acabaria voltando. Então, muito cuidado quando você que trabalha com óculos for oferecer uma armação em TR90 para o seu cliente, ou para você que é usuário, muito cuidado na hora de comprar uma armação feita no material TR90. Compre uma armação que já esteja ali praticamente com o ajuste ideal para o seu rosto. Segunda maior desvantagem das armações feitas no material TR90 é que elas têm menos resistência a calor. Asdras, como assim? É porque esse material, se você deixar ele em calor extremo, por exemplo, porta-luva do carro, se você esquecer no porta-luva do carro, ele pode deformar. E às vezes eu sei, porque eu já vi vários clientes passar por isso, deixa o óculos dentro do carro ali, só que não é, você deixou num dia e no outro dia o óculos já vai estar todo deformado. Não, né, gente? Você deixa ali frequentemente, ou então você esqueceu ali no porta-luva do carro uns 3, 4 dias, pode ser, não estou dizendo que todas as armações de TR90 vai acontecer isso, mas pode ser porque eu já vi que a armação fique deformada, que ela fique torta, porque esse material ele não tem tanta resistência ao calor. E pode ser também até que, se for um óculos de grau, aquela lente ela não encaixe mais na armação, ela fique sacando. E como eu falei para vocês, esse tipo de armação ele é um pouco complicado de fazer ajuste, então por mais que a pessoa leve na ótica para tentar consertar esse defeito, provavelmente ela não vai conseguir. Agora vamos para o material titânio. E esse material, eu também tenho um óculos em titânio. Quem trabalha com óculos, gente, tem que ter óculos de todos os materiais, todas as cores, todos os modelos, não é verdade? Para poder fazer a propaganda. Então, os óculos no material titânio, que inclusive, na minha opinião, são os óculos mais leves do mercado. E eu vou, no final aqui, falando sobre as desvantagens desse material, vou fazer um alerta sobre essas armações em titânio. Então assiste esse pedaço do vídeo aqui é muito importante para você que gosta de armação em titânio ou para você que vende, porque eu já vi algumas coisas acontecendo aí em óticas relacionadas à armação em titânio que, gente, pelo amor de Deus, é triste. Então assiste aí que tá muito legal. Uma das maiores vantagens das armações feitas em titânio é a leveza. E, na minha opinião, é a principal vantagem do material titânio, tá, gente? Das armações feitas em titânio. É uma armação que você mal sente no rosto. Essa minha aqui, ela é até um pouquinho mais pesada, porque ela tem essa lateral aqui revestida em acetato. Ela tem essa ponteira aqui revestida em acetato, então ela fica um pouquinho mais pesada, mas ainda assim é uma armação muito leve. Então, pessoas idosas, ou então pessoas que querem óculos leve, não querem óculos pesando no rosto, querem óculos que vão trazer conforto, com certeza uma armação em titânio vai te ajudar bastante. Segunda maior vantagem das armações feitas em titânio é a resistência. E resistência de duas maneiras. Tanto a resistência a quebras, é uma armação bem resistente a impacto, a quebras, mas também a resistência na questão da aderência da cor. Na minha opinião, é um material que adere bem mais à cor do óculos, à tinta do óculos. Dificilmente eu, por exemplo, eu vi uma armação em titânio perder a cor, seja oxidando, seja ali por uma pancada, alguma coisa assim, porque realmente adere bastante à tinta. Esse material ele adere bastante à tinta, acredito eu que seja por conta da matéria-prima, né? O titânio ele tem uma matéria-prima de alto valor, digamos assim, uma matéria-prima nobre, então ela adere bastante à tinta. E com certeza eu já vi alguns clientes aí falando que
usaram armações de titânio 2, 3, 4 anos sem perder a cor. Essa minha aqui, por exemplo, também tem 2 anos de uso, ainda não perdeu a cor, ainda não descascou em nenhum momento aqui, então com certeza essa é uma das maiores vantagens. Primeira desvantagem das armações feitas no material titânio é o preço alto. Gente, o titânio ele tem um preço acima da média. Por quê? Porque o titânio, como eu falei para vocês, é um material que ele é feito com uma matéria-prima nobre, uma matéria-prima mais cara, digamos assim, com valor maior. Então, a armação ela vai ser feita com uma matéria-prima mais cara e ela também vai necessitar que seja usada uma tecnologia maior. Isso tudo vai acabar aumentando o preço da armação, trazendo vários benefícios, mas também aumenta o preço e isso acaba se tornando uma desvantagem. Na minha opinião, não é, tá, gente? Vale a pena você investir no titânio se você quer uma armação melhor, uma armação que dura, mas tem muitos clientes que falam que isso é uma desvantagem, sim. E eu quero fazer um alerta aqui. Tenha muito cuidado quando você for comprar sua armação em titânio, porque eu já vi em várias óticas, infelizmente, eu já vi pessoas vendendo o falso titânio. Armações com o nome ali titânio, mas que não são verdadeiramente feitas no material titânio. E como é que você vai perceber isso? Com essa desvantagem que eu estou falando para vocês, infelizmente. Porque a armação em titânio, gente, ela não vai custar R$100. Porque R$100 não vai pagar ali a matéria-prima que é feita aquela armação, a tecnologia que é feita aquela armação. Então, se você está vendo ali numa ótica uma armação em titânio R$100, provavelmente ela não é titânio. Porque eu já vi, infelizmente, algumas óticas, armações com o nomezinho ali no gabarito, na lente titânio, até aqui na haste com o nome titânio. E quando eu fui ver a armação pesada, claramente a armação em metal. Então, gente, muito cuidado. Você que trabalha com óculos, que vai comprar armações do seu fornecedor, veja aí, quando ele levar a armação para você, veja o peso da armação, se ela realmente é leve. Procure se informar se aquela armação realmente é em titânio, porque infelizmente tem sim no mercado pessoas que vendem gato por lebre, né? Botam lá o nome titânio, quando a gente vai ver é um metal, ou é uma mescla de metal com titânio, não sei. Só sei que pessoas vendem armações muito baratas dizendo que é titânio e infelizmente não é. E segunda maior desvantagem das armações feitas no material titânio é que elas são difíceis de consertar. E outra coisa, além de ser difícil de consertar, o conserto dessas armação é caro, é bem maior do que outros tipos de armações. Então você tem que ter muito cuidado, apesar de ser uma armação resistente a impacto, a quebra, você tem que ter cuidado porque se quebrar esse tipo de armação, em algumas cidades você não vai ter nenhuma pessoa que consiga fazer o conserto da armação em titânio. Durante muitos anos não tinha uma pessoa que fizesse esse conserto em armações em titânio, pelo menos aqui na minha cidade, a gente não se ouvia falar. Se quebrasse uma armação em titânio, perdia a armação, porque não tinha ninguém que fazia uma solda na armação. Tô falando questão de quebra, tá, gente? Não tinha ninguém que fizesse solda na armação em titânio. Hoje em dia já tem, mas é muito difícil uma pessoa que saiba fazer o conserto de uma armação em titânio. E geralmente o valor do conserto é bem maior se comparado ao conserto de uma armação em metal. Então, muito cuidado nessa questão. Se você vai usar uma armação em titânio, tenha cuidado, ou então se você vende armação e vai indicar para o seu cliente, sempre frisar bem. Muito cuidado para não quebrar a armação em titânio, porque se quebrar é uma dor de cabeça para consertar e muitas vezes você nem vai achar uma pessoa que conserte, então você vai acabar perdendo aquela armação e tendo prejuízo. E agora eu vou falar para vocês de um material das armações, que é um dos materiais mais queridos hoje em dia no mercado, mais queridos e mais vendidos, que são as armações feitas no material acetato. Eu vou até botar aqui a minha armação feita em acetato. Fazia muito tempo que eu não gravava um vídeo com essa armação, mas estou gravando aqui para vocês, para falar sobre esse material aqui. Se você não sabe, se você não trabalha com óculos há muito tempo, as armações em acetato eram armações que ninguém queria usar, porque antigamente a gente não tinha uma variação grande aí de formatos, né, de modelos de óculos em acetato. Era geralmente aquele óculos bem grande, bem grosso, então o pessoal não gostava de jeito nenhum de armações feitas em acetato, mas hoje em dia as armações de acetato são o queridinho aí. Na minha opinião, ainda não passou as vendas das armações em metal, mas está perto, porque o acetato ele tem vários diferenciais e várias vantagens. E uma das maiores vantagens das armações feitas no material acetato
é a alta durabilidade. Esse tipo de armação feita em acetato, ele tem uma alta durabilidade porque é um material mais resistente à quebra, a impacto. São armações que têm uma matéria-prima de alta qualidade, então a armação que ela tem uma matéria-prima mais resistente à quebra, então é uma armação também que não vai sair a cor, porque a cor da armação ela é na massa da armação, ou seja, o material em si é essa cor aqui, não é uma tinta que é aplicada por cima. Então, se a pessoa bater e arranhar aqui, ela não vai ver visualmente ali de longe que aquela armação está arranhada, porque não vai sair a cor. Já uma armação em metal, se bater e arranhar, você vê de longe que saiu a cor ali. Então, isso dá mais durabilidade para as armações em acetato. Segunda maior vantagem das armações feitas em acetato, e essa aqui é uma das vantagens que fez essas armações virar uma, digamos assim, uma febre aí, né, nas pessoas que usam óculos, geralmente nas pessoas mais novas, porque antigamente só quem usava óculos era gente com mais idade. Hoje em dia os jovens estão tudo usando óculos aí, e essa é uma das vantagens que ajudou a popularizar essas armações, que é a variação de cores e modelos. O acetato ele tem essa possibilidade de você variar cores para combinar com looks diferentes e até formatos diferentes também para você que gosta de uma armação com formato mais diferente. Inclusive até separei aqui uma armação em acetato que está fazendo muito sucesso, cadê ela? Tá aqui, que é com um formato bem diferente, assim, mais ou menos, né? E tem uma cor também bem diferente, ó, com essas armações mais grossa, menorzinha, quadradinha. Não faz muito o meu estilo não, mas é uma armação bem legal, feita em acetato. Você vê que ela tem um tartaruga aqui e aqui um marrom, é um preto. Então o acetato ele dá essa possibilidade de mesclar essas cores, de trazer cores diferentes. Se você gosta desse tipo de combinação, de uma armação mais diferente, de cores mais diferentes, por exemplo, essa minha aqui, ela é acetato caramelo, que é uma cor que está bem alta agora. Então, com certeza, a variação de cores e modelos do acetato é uma vantagem que fez com que esse tipo de material, esse tipo de armação virasse febre, né? E vamos agora falar das desvantagens das armações feitas em acetato. Primeira desvantagem é o preço acima da média. Como eu falei para vocês aqui, esse tipo de armação ele é feito com uma matéria-prima de altíssima qualidade e também com uma tecnologia maior. Então isso acaba encarecendo um pouquinho o preço desse tipo de armação aqui, se a gente for comparar as outras armações que a gente tem no mercado. Mas o preço dessa armação, na minha opinião, ele é justificável se você comparar ali o custo-benefício dessa armação. Porque se você investir numa armação em acetato que vai durar 2, 3, 4 anos, 5 anos ou até mais, como eu já falei aqui em alguns outros vídeos, tem armação em acetato que o pai compra, usa durante anos e passa até para o filho de herança, de tão boa que é a armação. Para você ver como o acetato ele tem essa desvantagem na questão do preço, mas é um investimento que acaba se pagando se você tiver cuidado. Tem clientes meus que trocaram a armação em acetato só para trocar o modelo, porque a armação não quebrou, não descascou, para trocar o modelo realmente, para botar um modelo diferente no rosto, mas a armação continua ali intacta. Mas a desvantagem que eu tenho para falar para vocês aqui, eu já vi alguns clientes falando, é a questão do preço acima da média. E a segunda maior desvantagem das armações feitas em acetato é o peso físico e estético. Ah, Esdras, como assim peso estético? Como eu estou mostrando aqui para vocês, é um peso na estética do rosto, né? Porque são armações, geralmente armações mais grossas. Tem aqui as hastes mais grossas, a frente mais grossa, então ela traz um peso estético um pouco maior, mas, na minha opinião, isso aqui pode ser usado a seu favor também, para você botar ali um estilo mais diferente, um formato mais diferente. Na minha opinião, isso também não é a desvantagem, mas a maioria das pessoas que eu vi que falam que isso é uma desvantagem é porque gostam de óculos mais discretos, né? Então isso é uma desvantagem para alguns e para outros não. E peso físico é porque geralmente o acetato ele é mais grosso e ele é realmente o material mais pesado, e pessoas que têm muita sensibilidade no nariz acabam tendo ali um desconforto usando uma armação em acetato por conta do peso. Pessoas idosas, geralmente se botar uma armação dessa daqui muito grossa, vai acabar sentindo um incômodo realmente por conta do peso físico. Se você aprendeu alguma coisa nova, deixa o like aí, clica nesse botão de gostei, você não vai pagar nada. Deixa um comentário também se eu deixei de falar alguma vantagem ou desvantagem
de alguns desses materiais. Se você tiver alguma dúvida relacionada a óculos, a lente, deixa aqui também que eu vou responder o seu comentário. Quem sabe eu pego ele e gravo algum vídeo aqui para o canal. E se inscreve nos 2 canais aí que eu tenho. Vai ser uma honra ter você aqui no nosso time aqui como inscrito do canal.